Olá! Esse vídeo faz parte do projeto de monitoria de patologia da UF. Nele vamos falar sobre a introdução à patologia, os conhecimentos básicos de biologia celular. A membrana celular. Ela é crucial para a vida da célula, define os seus limites e mantém as diferenças essenciais entre o citoplasma e o ambiente extracelular. Todas as membranas biológicas possuem a mesma estrutura, composta por uma fina camada de moléculas de lipídio e proteínas unidas por interações não covalentes. A membrana é uma estrutura dinâmica e fluida. As moléculas lipídicas são organizadas em uma camada dupla e contínua, impermeável à maioria das moléculas solúveis em água. As proteínas que atravessam a membrana atuam em funções como o transporte de moléculas entre o meio interno e externo, ou catalisando reações associadas à membrana, como a síntese de ATP. As organelas celulares. As células eucarióticas possuem um conjunto básico de organelas envoltas por membrana. O núcleo contém o genoma e é o local onde são produzidos o DNA e o RNA. O citoplasma circundante consiste no citosol e nas organelas citoplasmáticas imersas nele. É nele que ocorre a síntese e a degradação de proteínas. Também desempenha grande parte do metabolismo intermediário da célula. O retículo endoplasmático se apresenta de duas formas: o rugoso, que possui ribossomos aderidos à sua superfície, responsáveis pela síntese de proteínas solúveis e integrais da membrana, e o liso, que não possui ribossomos aderidos e é responsável por enviar suas proteínas e lipídios ao aparelho de Golgi. Aparelho de Golgi, constituído por pilhas organizadas de compartimentos, que recebe lipídios e proteínas do retículo endoplasmático. Mitocôndrias geram ATP. Os lisossomos contêm enzimas digestivas que degradam organelas intracelulares mortas, como também macromoléculas e partículas englobadas do exterior da célula por endocitose. O material endocitado passa primeiro pelos endossomos e também temos os peroxissomos, que são compartimentos com enzimas oxidativas. Agora vamos falar sobre o núcleo, que é a região onde se concentra o material genético condensado envolto por uma membrana nuclear. Todas as informações necessárias para os comandos celulares se encontram nessa região. Para que sejam decodificadas, é necessário que ocorram alguns processos. O principal deles, que falaremos adiante, se trata da transcrição. Então, como ocorre o processo de transcrição? Dentro do núcleo, uma fita dupla de DNA é descondensada e desespiralizada em determinada região, sendo separada em duas fitas simples, como a imagem nos mostra. Uma das fitas age como molde para a síntese de RNA, que será formada pela complementaridade do pareamento de bases a partir do DNA molde. A cadeia de RNA transcrita é aumentada um nucleotídeo por vez e não permanecerá ligada ao DNA. Seguirá para o citoplasma, onde fará parte de outro processo abordado posteriormente, a tradução. As enzimas que realizam a transcrição são as RNA polimerases, que se movem sobre o DNA, desespiralizando a dupla hélice, expondo uma região para a fita molde de RNA ser formada. Muitas cópias de RNA podem ser produzidas a partir de um mesmo gene em um curto período de tempo, de acordo com as necessidades celulares. O RNA produzido nesse momento é denominado RNA mensageiro e carrega as informações de um gene para a síntese de uma proteína. O processo de tradução. Antes de sairmos do núcleo, o RNA-M é processado, com a retirada dos introns e a permanência dos exons. A partir de então, ele sairá pelos polos nucleares, como um RNA-M maduro. Já no citoplasma, ele será traduzido em uma proteína através das regras do código genético. A cada 3 nucleotídeos de RNA,
denominam um códon, e cada códon especifica um aminoácido. O aminoácido se apresentará através de uma molécula adaptadora chamada RNA transportador, que possui duas extremidades. Uma que apresenta um anticódon, correspondente ao códon do RNA mensageiro que está sendo lido, e outra que possui um aminoácido. Os aminoácidos sofrerão ligações peptídicas, dando origem à proteína. A síntese da proteína a partir do RNA-M se dá pelos RNA ribossomais, ou RNA-R, que são grandes estruturas catalíticas compostas por regiões específicas para o acoplamento do RNA-T e do RNA-M. Assim, pelo trabalho sucessivo de acréscimos de aminoácidos e ligações químicas, a proteína é formada no citoplasma. Espero que tenha gostado da aula. Bons estudos!